Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje, no primeiro domingo do ano de 2024, às vésperas de uma data que marca um ano da tentativa de golpe aqui no nosso país, que está sendo abordada hoje por todos os jornais impressos aqui no nosso país e terá logo mais, às 23h30, um especial da Rede Globo de televisão, focalizando ali algumas questões que, segundo o documentário, não foram percebidas pela sociedade de um modo geral. E eu vou acrescentar mais uma, que é a responsabilidade da emissora em tudo isso que aconteceu aqui no nosso país. Hoje também temos uma notícia, que comprova que o cordão dos mimizentos, das pessoas que estão muito tristinhas porque estão perdendo espaço, está aumentando cada vez mais. E a loucura de outros tantos parece que ela está absolutamente incontrolável. Vou trazer aqui para vocês as últimas informações, o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha. Não se esqueça, dê o seu comentário para cá, porque é sempre muito importante, é sempre considerado. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Bom, abrindo aqui com uma questão que mostra que algumas criaturas estão recebendo aí sanções muito severas, né? Mas são punições justas. Muitas pessoas podem ficar pensando, puxa, mas como é que pessoas são banidas das redes sociais em função de uma decisão judicial? Sim, acontece no mundo inteiro. Se um médico ele exerce de uma forma nociva a medicina, é natural que ele perca o registro para exercer a medicina. Se um advogado ele faz da sua carteira da OAB uma ferramenta para a prática de crimes, nada mais justo que ele perca a sua carteira. E por aí vai, né? O motorista que pratica muitos danos na direção, ele pode perder a carteira definitivamente. Alguém que tenha cometido um crime contra algum atleta no ambiente esportivo, certamente vai perder o registro para poder funcionar ali como um técnico, como uma pessoa desse mundo. Um juiz, um árbitro de futebol que é flagrado ali recebendo algum tipo de benefício, para alterar o resultado de um jogo, são sanções que são colocadas ali contra algumas pessoas em função dos seus comportamentos. E não foi por falta de aviso, não. As criaturas aqui dessa matéria, Constantino Fiuza e Paulo Figueiredo, são banidos de redes sociais. A decisão foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Gente, essa turma estava avisada. Eles achavam que o Bolsonaro ia conseguir dar um golpe aqui no nosso país e que eles teriam ali o passaporte livre para continuarem a praticar crimes contra a democracia, contra a ciência, contra a nossa sanidade física, a nossa sanidade institucional. Pois bem, quebraram a cara, vão ter que arrumar uma outra atividade, porque a que eles estavam utilizando ali estava causando danos, e ameaças. Seria como eles tivessem agora perdido o porte de armas, a possibilidade de ter um registro de armas. Fizeram muitas besteiras com a arma, no caso, a internet. Perderam, agora vão ter que arrumar uma outra coisa para fazer. Espero que façam coisas decentes e coisas honestas. E o que sobrou? Sobrou o cordão dos mimizentos. Cada vez está aumentando mais. Os remanescentes que ainda não saíram das redes ficam com essa aqui. Lula dia volta a Brasília, segue de folga no Rio de Janeiro. Criticando, o pessoal da direita criticando o Lula, que esticou um dia das suas férias, e agora está voltando aí para o dia 8 de janeiro. E existem entre os mimizentos, essa gente tão ruim, alguns que são expoentes. Gente, esse aqui, o senhor Gustavo Gayer, ele teve uma sorte muito grande porque se elegeu deputado federal, então ele ganhou a imunidade parlamentar. Então processos criminais contra ele andam mais lentamente, mas tem uma penca lá no STF. E, segundo o que nós estamos vendo, a intenção é fazer justiça, E o que inventou agora? Por que a esquerda está defendendo um padre? Muito estranho. Então ele coloca aqui, levanta uma série de acusações falsas, de uma forma absolutamente vil, uma forma absolutamente nojenta, contra o padre Júlio Lancelotti,
pegando depoimentos de criminosos que foram para cadeia por tentarem extorquir o padre Júlio Lancelotti, envolvendo algum tipo de escândalo de natureza sexual. Enfim, coisa que foi completamente desmentida. A polícia deu flagrante nos criminosos que estavam tentando extorquir o padre. E é uma pessoa ali que tem muitos inimigos, né? Uma pessoa que fomenta ali um tratamento humano, cristão. As pessoas estão excluídas. Nas regiões onde essas pessoas estão, há um interesse imobiliário muito grande. A polícia também já foi denunciada várias vezes pelo padre Júlio Lancelotti. Então, há outros interesses aí estranhos e ocultos, né, que atuam contra o padre Júlio Lancelotti. E aí vem esse criminoso, esse senhor Gustavo Gaia, pessoa totalmente abjeta, né, gente? Um cara sem moral nenhuma, né? Já matou pessoas, já foi preso bêbado, já foi preso com drogas, já foi denunciado por todo tipo de crime. Recentemente tomou uma condenação de R$80 mil na Justiça do Trabalho e tem mais de 85 processos lá na Justiça de um modo geral, né? Enfim, a gente vai continuar a combater essas criaturas, né? E eles vão entrando na fila aí, um ou outro perde a senha, mas a Justiça está achando a senha, está dando para eles entrarem na fila novamente. Notícia de hoje em função do especial da Globo. Governo fez acordo com militares sobre acampamento golpista. Gente, tem uma coisa, tá, que é de um cinismo muito grande, que é o seguinte: os grandes veículos de comunicação, eles proporcionaram que Bolsonaro tivesse uma longevidade institucional. O que eu quero dizer com isso? Que ele permanecesse à frente da presidência da República, cometendo os crimes que ele cometeu. Mas qual o interesse dos grandes veículos de comunicação de não atacarem, não colocarem a figura do inelegível agora sobre uma possibilidade da perda do seu mandato, do impeachment? É porque se ele saísse, com ele sairia também Paulo Guedes e todos os negócios, as negociatas que foram feitas contra o povo brasileiro, vendas de refinarias, privatização da Eletrobras, autonomia do Banco Central, o roubo de direitos sociais dos aposentados aqui no nosso país, isso para falar o mínimo, né? Além de outras ações que interessaram muito a grupos estrangeiros aqui no nosso país, tudo isso seria objeto de algum tipo de paralisação ou de interrupção em função da saída da quadrilha que estava administrando a área econômica do nosso país. Então, isso, os veículos de comunicação não vão dizer. Quantas vezes eu cobrei aqui que o Jornal Nacional, a Rede Globo de televisão, as organizações Globo, não colocaram para a sociedade brasileira quem era Bolsonaro já em 2018. Já havia o interesse, né, de preservá-lo ali como uma espécie de possibilidade de ter alguém do sistema financeiro por trás do governo dele, como foi a união dele com Paulo Guedes, com quem ele nunca tinha tido o menor relacionamento. Essa união de Bolsonaro com Paulo Guedes é uma coisa que merece muitas interrogações, muitas elucidações, e é o personagem oculto que não está sendo lembrado no dia 8 de janeiro. Alguém lembrou de Paulo Guedes no meio dessa história? Ele deu alguma declaração pró-democracia? O que ele fez no meio dessa história? Está sumido, né, depois de ter agenciado muitos interesses poderosos, enfim. Mas tem algumas coisas, né, do passado dele que foram paralisadas também pela ação do senhor Augusto Aras, que mandou arquivar praticamente, foi isso que ele fez, que ele esvaziou a Operação Greenfield, que apurava a responsabilidade do senhor Paulo Guedes no roubo de bilhões de fundos de pensão para investimentos mandrakes, né? Isso para dizer o mínimo, né? Então, são situações aí que os veículos de comunicação, eles fingem que os grandes, né, que não tiveram nenhum tipo de participação. Quantas vezes aqui eu também cobrei, né, só complementando, que as emissoras falassem para a população os crimes que estavam sendo cometidos todos os dias nas lives que o Bolsonaro fazia, sem falar nas sessões intermináveis de loucura e de agressão contra as instituições, naqueles cercadinhos absurdos que ele fazia, né? Então, eu estou chamando a atenção de vocês para vocês refletirem, né? Será que isso faz sentido? Por que o nome dele não foi tão colocado em evidência como presidente da nação durante o período da pandemia, com milhares e milhares de mortos aqui no nosso país, né? Bom, e hoje a figura foi a Angra dos Reis, mas só tinham 40 pessoas lá para a inauguração do partido lá
na região, né? A situação não anda como ele gosta de mostrar toda hora, como o macaco Tião desfilando em praça pública, né? E aí ele publicou o seguinte: o silêncio seletivo de grande parte da imprensa e seus aliados ideológicos. Compartilhe entre amigos e familiares para que todos saibam a verdade e não utilizem como fontes de informações determinadas mídias já viciadas em algo que não é informação. Então, assim, o inelegível, ele virou o mimizento mor. Só que é o seguinte, gente, ficar reclamando, ficar dizendo, olha, eu fui tratado assim pela imprensa, tratado assim, assado, o Lula está fazendo isso tudo não adianta absolutamente nada em relação às provas que estão nos autos, às coisas que já estão materializadas. Isso não evitará uma condenação. Isso aí só vai criar nas pessoas um sentimento de frustração, né? De verem o seu mito indo para a cadeia. E quando isso acontecer, a gente fica livre, assim como nós estamos com o livre de 3 criaturas, que eu apontei aqui no começo do nosso papo, dessa figura, porque na penitenciária ele não vai poder ficar postando absolutamente nada, né? E aí hoje o senhor Nicolas Ferreira também na publicação disse que hoje às 8 horas da noite será lançado, né? Ele até errou a data, 8/1/2023. Daremos voz a quem foi silenciado. Traremos ao conhecido o desconhecido e trazer luz o que foi deixado para as trevas. Puxa vida, então saberemos as verdades da tentativa de golpe, né? E ele publica aqui agressões aqui ao general G. Dias, né, dizendo que ele não pode sair mais às ruas, enfim. E como eu digo a vocês, né, isso não vai adiantar absolutamente nada. Nessa loucura aqui do Bolsonaro. Bolsonaro, dia 8/1, foi a armadilha da esquerda, não o golpe. Não adianta ficar com isso, também é uma maluquice. O Bolsonaro, ele sempre viveu no mundo paralelo. Ele virou o líder do mundo paralelo. Isso é uma enfermidade mental que a pessoa passa a acreditar naquilo, na própria mentira. O cara inventa mentira e começa a dizer aquilo. Então, quer dizer, ele não teve responsabilidade nenhuma, tudo aconteceu por geração espontânea. As pessoas queriam entronizá-lo como o imperador perpétuo do Brasil, mas ele não sabia de absolutamente nada, ele não tem nada a ver com isso. Ele é o principal mandante, gente. É que os ministros do Supremo, as instituições não podem fazer esse veredito agora. Isso aí vai se dar depois que os processos forem concluídos. E aí sim, ele vai para a cadeia, não tem como escapar. São muitas questões, gente. São análises jurídicas que têm aspectos políticos, como todas as decisões jurídicas, mas elas estão caminhando nessa direção. O Bolsonaro hoje é imprestável para o sistema de um modo geral. Ele está sendo mantido ainda sob aparelhos, porque ele ajuda a distrair a sociedade, né? E ajuda a atrapalhar que nós todos reflitamos sobre situações concretas que precisam ser mudadas, inclusive pelo governo Lula. Então isso tudo vai deixando a geleia geral muito estabilizada, né? Mas nós estamos aqui para provocar essa situação aqui de reflexão de todas as pessoas aqui que a gente puder, né? Eles ficam inventando essa história que quem elegeu Lula foi a Preta Gil, né? E por aí vai, vão nessa história. Para essa gente, meus amigos, minhas amigas, não seria nada inusitado, de repente, nada surreal, que eles começassem a dizer que quem descobriu o Brasil, ou quem chegou ao Brasil, 1500, não foram os portugueses, foram indígenas infiltrados, fantasiados de portugueses, porque eles tinham interesse ali em derrubar determinada tribo inimiga. Então, essa história precisa ser recontada. Os escravizados que vieram para o Brasil também não, eram infiltrados, se passando por escravizados para criar uma mácula contra o Brasil, contra o Império, né? Contra a monarquia do nosso país. Então, a gente não deve se surpreender se a loucura dessa gente for fazer também um negacionismo histórico a esse nível, porque eles fazem o negacionismo de algo que está na nossa cara, que todos nós vimos. Eles acham que eles não tiveram responsabilidade alguma, que são injustiçados, então não tem limite para essa gente, né? Se você consegue imaginar algo mais inusitado que essas situações que eu comentei com vocês, escreva aqui para o nosso portal, faça aí a sua sugestão, quem sabe a gente faça aqui uma resenha, né, das situações mais criativas de infiltrados que o bolsonarismo possa vir a criar. Mas, como eu disse a vocês, nada vai adiantar. As filas estão andando. Infelizmente, nós estamos aqui com condição de apontar o dedo contra essas criaturas, porque se nós não tivéssemos atuado lá atrás, hoje a gente estaria numa situação bem diferente, né? Mande seu comentário para cá, gente, mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!